Fala ninjas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui é um pouquinho diferente dos vídeos que eu costumo fazer com auxílio aqui do meu computador. Decidi vir bater um papo com vocês em relação aos principais erros que eu cometi nessa minha jornada como investidor, que vai completar agora 3 anos em setembro de 2024, quando eu decidi em setembro de 2021 realmente entrar no mundo dos investimentos aí, procurando ativos mais seguros, mais conservadores e que tivessem de acordo com o meu objetivo. Então, quando chega essa época, realmente eu consigo refletir um pouco mais sobre o que eu fiz, sobre o que eu ando fazendo e principalmente aonde eu quero chegar. Você vem acompanhando aí nos últimos vídeos, né, a modificação da minha carteira, fiz a venda de ações, vendi fundo imobiliário, mas principalmente também porque eu comecei a perceber a importância de se ter uma carteira mais diversificada. E esse foi um dos primeiros erros que eu cometi. Sim, por mais incrível que pareça, por mais que eu tenha falado para vocês a importância da diversificação, mas eu estava diversificando muito em apenas um tipo de ativo, em uma classe de ativo, que eram os fundos imobiliários. Então, dentro dos fundos imobiliários, sim, eu tinha uma diversificação, ainda tenho, na verdade, né? Uma diversificação bem interessante. Entretanto, dentro dos fundos imobiliários, assim como as ações. Então, eu comecei a perceber que eu necessitava realmente de entrar em outras classes de ativos e ter uma carteira como um todo mais diversificada. Esse foi um grande erro que eu cometi no início dos meus investimentos. Eu já deveria começar com uma carteira diversificada, mas eu não sabia. Eu fui aprendendo, né? Estudando, até que hoje eu vejo com um pouco mais de clareza. É claro que eu tenho muito a aprender ainda, até porque eu me considero iniciante. Então, bastante cuidado, principalmente quando a gente olha fundos imobiliários ou ações pagadoras de dividendos, porque a gente quer um resultado rápido. A gente quer, por exemplo, uma carteira que vai trazer um retorno absurdo num curto prazo de tempo, ou que vai trazer uma rentabilidade acima de 13, 14% ao ano. É possível? É possível. Sim, é possível se você conseguir fazer uma boa gestão de carteira, claro, mas não é do dia para a noite. E principalmente olhar somente o dividend yield de fundos imobiliários e de ações não é o melhor caminho para a gente construir uma carteira sólida. Outro grande erro que eu cometi, hoje eu vejo isso com bastante clareza, é no começo da construção da carteira não ter investido em conhecimento organizado, como por exemplo um curso. Exemplo, né? Um conhecimento organizado. Ter ido atrás, por exemplo, de uma estrutura, de uma matriz estrutural para poder realmente estudar acerca de investimentos. Eu fui apenas, né, como se fosse um autodidata. Livros, por exemplo, eu tenho vários, inclusive tenho aqui O Pai Rico e o Pai Pobre, né, entre outros livros que eu tenho aqui, que eu acho bem interessantes, são bons livros. Ok, a gente vai estudando isso enriquece o nosso conhecimento, porém, quando você tem aí o auxílio de um curso com profissionais capacitados da área, você realmente consegue construir com muito mais tranquilidade a sua carteira e gerir melhor o seu patrimônio. Então a gente tem isso, né, pessoal, de que não, tem tudo gratuito no YouTube. De fato tem, de fato tem. Se você conseguir organizar uma agenda de estudos, como é o que eu faço com o YouTube, show de bola, você realmente consegue estruturar isso. Mas tem pessoas que não conseguem. Então ir atrás de conhecimento organizado é fundamental, tá, pessoal? Então esse erro eu cometi no começo, hoje não cometo mais, que é você ter mentores, você fazer curso de pessoas que você confia e ir atrás daquilo que engrandece o seu conhecimento. Outra coisa que você não deve fazer é ficar preocupado com as notícias. Com a mídia sensacionalista, calma, bastante calma. Se você comprou um ativo, por exemplo, uma ação de uma empresa que você acredita, que você confia, que você sabe que os fundamentos são bons, não tem por que você se desfazer dessa empresa por causa de uma notícia X, Y, Z. Muita cautela. Vai ler os relatórios das empresas, vai atrás da comunicação com os investidores que as empresas soltam, né? Os relatórios gerenciais dos fundos imobiliários, por exemplo. É ali que estão as informações que você precisa. Não na mídia, não são nos jornais, na televisão, nas redes sociais. Calma. Você precisa saber filtrar essas informações e realmente entender aquelas informações que vão fazer sentido para você, que vão fazer sentido para os seus investimentos. E isso não vale somente, por exemplo, para uma mídia mais sensacionalista, mas também para o pessoal que trabalha com isso na internet. Tem muito picareta por aí, pessoal. Então, bastante cuidado. Toma cuidado, porque nem tudo é o que parece. Você precisa realmente saber organizar melhor as suas fontes de estudo, suas fontes de pesquisa, para que você não cometa o erro, por exemplo, de entrar em algum tipo de investimento que você não tem noção, ou se desfazer daquele tipo de investimento que você confiava, mas às vezes você foi seduzido ou induzido a sair daquele tipo de investimento por causa de uma notícia que foi simplesmente banal naquele momento e acabou atrapalhando os seus objetivos. Outro ponto importante, ninja, paciência e persistência. Paciência e persistência. Eu falo sempre isso aqui para vocês
E quando a gente começa a se tornar um investidor, por tabela, a gente aprende a ser uma pessoa melhor, principalmente no que se refere à organização financeira. Óbvio, né? Com certeza. Mas o que eu digo assim, ó, você começa realmente a entender o poder dos juros compostos, você começa a entender a importância de não ter dívidas, você ter um controle melhor sobre as coisas que você compra, ou seja, você acaba sendo uma pessoa mais controlada, mais paciente, mais persistente também. Aquela coisa de fazer uma renda extra, aquela coisa de estudar mais para ver qual que é o ativo que mais se encaixa, por exemplo, no seu objetivo, ou seja, organizar melhor aí toda a sua vida financeira. Então você se torna uma pessoa mais organizada. Só que você se torna uma pessoa organizada se você tiver paciência e persistência. Outro erro que eu cometia bastante, tá, pessoal, e hoje não cometo mais, é não ter o controle minucioso das suas finanças. Eu sempre tive um controle das minhas finanças, mas não aquele controle no detalhe, sabe? Aquela coisa assim, ó, que todo real gasto eu tenho ali o controle. Isso eu não tinha. Então eu comecei a perceber que eu tinha gastos elevados em coisas que eu nem fazia ideia. Quer dizer, eu tinha ideia, sabe? Estava no meu subconsciente, mas eu não tinha ideia do montante que aquilo estava se tornando mês a mês. Então eu comecei a organizar melhor. Hoje sobra mais dinheiro no final do mês. E é claro que esse dinheiro vai para o aporte, assim como os dividendos que eu ganho dos meus investimentos, porque eu estou em construção de patrimônio. Então eu estou reinvestindo os meus dividendos para fazer a bola de neve acontecer mais rápida, mais forte. Então é muito importante, tá, pessoal? O controle financeiro, cara, é fundamental. Tudo que você gasta, você ter o controle. É claro que eventualmente vai escapar uma coisinha ou outra, mas se você fizer 90%, 95% um controle financeiro, vai fazer uma baita de uma diferença. Garanto para você porque eu faço isso e eu consegui acumular um patrimônio de mais de 60 mil reais em menos de 3 anos, tendo essas atitudes que eu conversei com você aqui nesse vídeo e me tornando uma pessoa mais paciente e persistente. Agora eu quero saber de você, né, Ninja? O que você fazia de errado, que você considerava errado, que hoje você não faz mais e que você vê que são diferenciais na construção do seu patrimônio, na preservação do seu patrimônio? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber aí essas coisas para ver se eu também faço isso no meu dia a dia. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e tamo junto. Tchau!